Aventuras? Por que não? Capítulo 3. Começo de um novo ser. Numa madrugada de janeiro de 2015, Paulo acordou no meio da noite. Não era um dos pesadelos que assustavam o devasso em seus sonhos, nenhuma das preocupações que atormentavam o espírito do ansioso. Já fazia 7 dias que sonhara com a visita de uma alma graciosa. Ela havia se manifestado com uma deleitosa voz e palavras apaziguadoras. Apenas disse uma frase que foi suficiente para sossegar o coração do Paulo. Assim, ele se libertou da angústia que o assolava naquelas noites e, desde então, não parava de refletir sobre o sentido daquele sonho. Em sua imaginação, tentava reconstituir o semblante daquela visitante, mas não conseguia. Deitado no leito, Paulo, sereno, lembrou-se de que alguns meses antes, numa noite em que não aguentava mais o fardo dos remorsos, pusera-se a chorar diante do espelho, dizendo: "Preciso de uma ajuda do alto. Ilumine meu caminho e guie meus passos." Agora ele se perguntava se aquele sonho inusitado fora um sinal do universo. Logo após pensar nisso, foi misteriosamente preenchido por uma sensação de paz e contentamento. Em seguida, convenceu-se de que não estava sozinho na estrada da vida. De algum modo, começou a imaginar a mão de Deus por trás de tudo o que acontecia, fosse em sua vida ou na dos outros. Mais de 2 horas se passaram e Paulo não se moveu da cama. O dia começava a clarear. O sol nascia vagarosamente no horizonte e um de seus raios, ainda tênue, atravessou a janela do quarto. Tudo ao redor do Paulo tornou-se dourado, inclusive o lençol. Era lindo de se ver. Estupefato, levantou-se e foi até a janela. Envolto num cobertor, ficou observando o vai-vem das pessoas no começo da manhã. Na vizinhança de sua morada, não muito longe, havia a praia de Copacabana. Infelizmente, até aquele momento, Paulo não tinha o hábito de apreciar a beleza da natureza, um presente de Deus. No alvorecer do dia, os ruídos das metrópoles se encontram adormecidos. A grande cidade do Rio de Janeiro é assim também. Perto da janela do seu apartamento, Paulo olhava para as ruas que estavam praticamente desertas. Tudo ali estava calmo e tranquilo. Ele sempre morara no Rio, mas jamais havia vivenciado um silêncio tão genuíno e rejuvenescedor da alma. Colocou a cabeça fora da janela e sentiu a brisa lhe tocar o rosto. Algo dentro dele vibrou. Sentiu uma breve agitação em seu interior, porém não soube dizer o que era. Simplesmente teve vontade de ir até a praia. Em seguida, pegou um caderno e uma caneta e os colocou na mochila. Desceu com pressa e dirigiu-se à praia. Quanto mais se aproximava do mar, mais tinha a sensação de se distanciar de seus pensamentos e preocupações. A praia ficava a 10 minutos do seu prédio. No entanto, o tempo voou e ele chegou ao seu destino sem perceber. Ao chegar lá, pôs-se diante do mar. Para surpresa sua, reparou no céu, que estava ornado por um arco-íris. O mar, ora agitado, rugia como uma tempestade, ora manso, cantava a doce melodia do silêncio. Com gorjeios alegres, os passarinhos se apossavam do céu e voavam no azul infinito. O mar lhe parecia infindável, incorruptível pelas oscilações das ondas, fossem elas turbulentas ou mansas. O mar estava ali, pleno como a vida.
Assim havia permanecido e permaneceria para sempre, imperturbável pela bondade e ganância de seus admiradores humanos, relutante a todo tipo de intempérie natural. Aquela infinitude do mar lhe trazia uma sensação de muita paz, serenando seu coração. Paulo olhou profundamente para a corrente infinita e ficou siderado, pois nunca havia visto a natureza dessa forma. Apenas ficou de pé, em silêncio, observando as ondulações da água que se estendiam e que nunca acabavam. A agradável brisa que circunvizinhava o oceano acariciou sua pele. Seu rosto cintilou e ele se viu pequeno diante da magnitude da criação. Em seguida, fechou os olhos com humildade e, em seu âmago, agradeceu ao Criador. Assim como muitos homens passam perto da beleza sem jamais percebê-la, Paulo sempre esteve ao lado do mar, mas nunca chegara a conhecê-lo como agora. Talvez fosse porque sempre andara com a mente preocupada. Depois disso, foi se sentar num banco à beira-mar e começou a desenhar no seu caderno. Não muito longe de onde estava, encontrava-se a escultura de um homem com aspecto meditativo, sentado de costas para o mar, num banco do calçadão. Essa estátua, o pensador da praia de Copacabana, honra a memória de Carlos Drummond de Andrade. Os raios solares já haviam se multiplicado. Um novo sol começou a brilhar nos dias do Paulo, e ele se sentia agradecido por perceber isso. Dessa maneira, nunca mais pensaria ou agiria como antes. Já não era mais o mesmo. Ali estava ele, sentado no banco, meditativo, com desenho inacabado do nascer do sol nas mãos. De repente, uma moça apareceu e disse: "Tive de andar mais de 1 hora para chegar até aqui. Estou um pouco cansada. Posso me sentar perto de você?" "Pode, claro." Paulo ficou um pouco surpreso pelo jeito da moça. As pessoas nem sempre pediam permissão antes de se sentarem nos bancos públicos. Ele arrumou suas coisas para lhe dar espaço. Ela se sentou e logo tirou um livro da bolsa. Era Siddhartha, de Hermann Hesse. Em silêncio, Paulo pensou: esse livro não deve ser fácil de ler. Parece que a moça ouviu o pensamento do Paulo e logo disse: "Nem todo mundo gosta desse livro. Alguns dizem que a linguagem é poética. Entretanto, quando se lê com coração, percebe-se como a história do Siddhartha é interessante." Um dos meus amigos começou a ler esse livro, mas logo parou. Acredito que ele não estava pronto para isso. Ela ponderou e falou: "O homem é como um rio. Um dia ele chega ao mar." Ela se sentiu bem acolhida ao lado do Paulo. Ele também se sentiu feliz em estar conversando com ela. Os dois sorriram um para o outro. Em seu interior, Paulo teve a sensação de conhecê-la há muito tempo, como se ela fosse uma amiga antiga. Era uma moça delicada, com rosto fino. Seu cabelo castanho escuro chegava até os ombros. O sorriso no canto da boca parecia eterno. Através dos óculos viam-se os olhos que cintilavam de alegria. Ela parecia uma pessoa calma e sempre disposta a ajudar quem precisasse. Com um ar meigo, evocava a serenidade de uma alma encantada com a vida. Tudo nela era simples e luminoso. Paulo sentiu que a presença dela era o que faltava no seu desenho. Ele então pegou a caneta e o caderno e começou a desenhar o banco onde os dois estavam sentados. Pouco tempo depois, ela olhou para ele e disse: "Nossa, que desenho bonito! É o nascer do sol. Então, hoje você acordou cedo?"
Eu queria fazer uma coisa diferente. Cheguei aqui quando a aurora ainda pairava no céu da nossa cidade maravilhosa. Eu me senti inspirado para trazer o caderno e a caneta comigo. Há muito tempo que eu não desenho. Ela fechou o livro e disse: sabe de uma coisa? Em vez de ler, vou continuar a conversar com você. E acrescentou sorridente: se você não se incomodar. O que Paulo mais precisava naquele momento era um ouvido amigo para escutar seu desabafo. Nas cidades grandes como o Rio, é difícil encontrar alguém que se ofereça para escutar. Isso acontece porque geralmente as pessoas preferem mais falar. Sabendo disso, Paulo se alegrou com a disponibilidade da moça misteriosa. Então ele perguntou: tem certeza? Minha história não é das mais belas. Por isso será um grande prazer ouvi-la, disse ela, graciosa. Paulo começou a falar. Por onde começo? Há tanta coisa para contar. Acredito que o tempo não será suficiente. Temos o tempo de uma vida, disse a moça, sorrindo. Colocou o livro Siddhartha de volta na bolsa. Juntou as mãos e disse contente: estou de coração aberto para receber o que vier. Tudo isso era uma experiência nova para o Paulo. Ele ficou meio sem jeito e não conseguia começar sua narrativa. Em seu âmago, queria compartilhar sua história com ela. Porém, ficou receoso por achar que primeiro era preciso conhecê-la um pouco mais. Às vezes, mesmo com os olhos arregalados, o medo é capaz de roubar momentos em que o universo quer nos oferecer um afago. Na verdade, como muitos outros homens, Paulo tinha dificuldade em aceitar os presentes da vida. Para a sorte sua, aquela moça não era uma pessoa comum. Seu sorriso por si só era como uma dádiva, e Paulo não conseguia esconder a felicidade que sentia por estar perto dela. Com elegância e paciência, ela percebeu que só faltava um pouco de coragem para que ele fizesse o que o seu coração desejava. Portanto, ela prosseguiu a conversa. Você mora perto daqui? Moro não muito longe daqui. Faz 2 anos que eu me mudei para cá. Ah, é mesmo? Você morava onde? Em Ipanema, num apartamento com vista para o mar. Devia ser bonito. É verdade. Era um apartamento suntuoso. De vez em quando, sinto falta daquilo. Poxa, que pena. Os dois ficaram em silêncio por um breve instante. O mar é esplêndido, não acha? A moça disse gentilmente, trazendo Paulo de volta para a conversa, para o momento presente. Concordo, é grandioso. Os momentos do dia que mais gosto são o nascer e o pôr do sol. Através deles, sinto a presença de Deus. E você? Não sei responder. A verdade é que acabei de descobrir que o dia é feito de momentos. Nunca tinha pensado dessa forma. Imagine você sentado à beira do mar, contemplando o seu azul infinito e vendo o sol nascendo ou se pondo. Enquanto isso, a cor do céu vai mudando a cada segundo. Existe coisa mais linda do que a natureza se manifestando em 1000 cores? Percebo quanto perdi com a minha antiga vida sem um momento para respirar e contemplar a natureza. Agora entendo que minha ex-mulher sempre falava a respeito do mar. Gostaria de compartilhar comigo? Gostaria, com certeza. O nome dela é Renata. Ela gostava de ir à praia e se sentar num banco para apreciar o mar e o vai-e-vem das pessoas. Também caminhava no fim da tarde, quando o sol já não estava mais tão quente. Adorava ir até as pedras do arpoador para contemplar o pôr do sol. Nesse momento, as pessoas costumam bater palmas diante desse espetáculo maravilhoso.
Ela sempre me chamava para irmos juntos, mas infelizmente eu nunca conseguia arrumar tempo. É mesmo? Às vezes sinto falta dela, mas devo aprender a aceitar as coisas como são. Tudo passa, meu amigo. Dizem que o tempo é o melhor remédio, mas agora aproveite o momento atual. Olhe para a beleza ao seu redor, perceba como a criação é generosa. É verdade. Eu me lembro de ter lido certa vez uma citação de um autor desconhecido que dizia: Deus é natureza, beleza, justiça e amor. Não há palavras para expressar a perfeição desse ser universal. Estando aqui agora e olhando para o mar infinito, percebo que tudo o que sabemos de Deus é apenas uma gota d'água. Penso que a verdade genuína deve ser mais extensa que o oceano. Que bonito! Suas palavras soam como uma poesia. Obrigado por pensar assim. A moça se inclinou na direção do Paulo e perguntou com curiosidade: Então, você nasceu nesta região? Nasci e fui criado aqui. E você? Sou carioca também. Morei aqui 48 anos. Depois eu me mudei para o Canadá, onde moro com meu marido há 20 anos. Olha, que interessante. Eu agora estou com 48 anos. Eu poderia ser sua mãe. Os dois deram uma risada. Paulo começou a se sentir mais à vontade. Então prosseguiu: Você está a passeio aqui? Estou. Venho ao Brasil todo ano, fugindo do frio do Canadá. Não sou amiga do inverno. Seu marido não se importa com o fato de você viajar sozinha? Não. O interessante é que ninguém nunca me pergunta se eu não me incomodo dele não vir comigo. É mesmo, desculpa, Paulo disse envergonhado. Sempre sorridente, ela replicou: Relaxa, tudo bem. Todo mundo me pergunta se o meu marido não se importa. Percebo que na nossa sociedade não conseguimos enxergar a mulher como um ser autônomo, independente do marido. Verdade. Mudando de assunto, o que eles acham da nossa belíssima cidade lá no Canadá? Olha só, que pergunta interessante. Acham que vivemos celebrando a vida o dia todo. Sabe, tem um aluno do Canadá que uma vez veio ao Brasil e me perguntou: Onde está a música? E eu respondi: As pessoas no Brasil não tocam música o tempo todo. Elas têm uma vida normal. Trabalham, dormem e fazem coisas sérias também. Acontece que ele achava que ao chegar no Brasil, escutaria música e veria as pessoas dançando em todos os cantos da cidade. Eles deram uma gargalhada. Ela prosseguiu: Fico surpresa de ver como as pessoas criam os estereótipos e acreditam neles. É uma realidade terrível. E você, tem irmãos? Não, sou filho único. Já desejou ter irmãos? Às vezes sim, depende do meu humor. Os filhos únicos desejam ter outros irmãos. Tenho 5, posso te oferecer um deles de presente se quiser. Um só é pouco, 4 deles seria melhor para mim. Eles riram à vontade. Paulo começou a se sentir mais livre para falar, mas no momento em que ia começar a contar mais de sua vida, ela recebeu uma mensagem. Olhou para o celular e disse: Preciso ir. Ao se despedir, ela o abraçou. Ele foi preenchido por um amor incondicional, fluindo dentro de si como jamais havia sentido antes. Ao partir, ela disse com calma: Até a próxima. Paulo se apressou em perguntar: Desculpe, esqueci de perguntar o seu nome. Meu nome é Karina, sua nova amiga. E eu me chamo Paulo, prazer em conhecê-la. Prazer também. Com essas palavras, Karina deixou a praia e Paulo permaneceu sentado ali por algum tempo. Finalmente, levantou-se e olhou para o mar. O mundo que o cercava estava sereno,
e as ondas moviam-se como se estivessem dançando. Pela primeira vez em 2 anos, ele se sentiu feliz com aquela vista do mar. Naquele momento, esqueceu seus problemas e ficou satisfeito com toda a graça que recebia em sua vida. Com essa alegria, sorriu suavemente e principiou o caminho de volta para casa, curtindo o sol da manhã. Com sua pele morena, estava charmosíssimo sob o astro luminoso. Será esse o novo sol na existência do Paulo? Ou será o Paulo um homem renovado com uma nova visão? De qualquer forma, naquele momento, ele já não era mais o mesmo. Uma coisa embutida em seu recôndito mudou, e ele percebeu isso em silêncio.